Sou Heloísio, candidato pelo PSB a prefeito de Poços de Caldas. E estou aqui para responder as perguntas do Posso Já. Heloísio, quando a homologação do apoio do PT à sua candidatura foi registrada, houve críticas do próprio PT local a esse apoio, né? Então eu queria que você falasse como que é a sua relação hoje com o PT e como que o PT faz parte da sua campanha. O PT está na minha coligação hoje, né? É só entrar lá e ver. A Federação Brasil da Esperança está na minha coligação e a relação é boa, não tem problema nenhum em relação ao PT. Temos alguns vereadores mais engajados na nossa campanha e natural da política e da democracia, é assim que é. Então, naturalmente, caso você seja eleito, o PT também vai fazer parte do seu governo. governo. Claro, faz parte da coligação, vai fazer parte do governo, naturalmente. Beleza. Eu vou te pedir só para responder olhando para mim. É verdade. Isso. Você como profissional de saúde, eu queria falar um pouquinho sobre essas propostas suas na área de saúde. Me chamou muita atenção que tem várias propostas voltadas para a saúde mental, né? Então, programa de amparo psicológico, serviço de psicologia na educação básica, apoio psicológico para servidores da educação. Como que você vê hoje a importância de se lidar com a saúde mental pelo SUS e se é necessário ampliar esse serviço? Na verdade, né, a gente vem percebendo que a gente está vivendo um momento diferente da nossa sociedade. E esse momento diferente, ele traz algumas vantagens, né, principalmente a questão da tecnologia, a questão da velocidade da informação, mas ele tem trazido alguns problemas para a nossa população. E isso em todos os sentidos. Então hoje, por exemplo, a gente tem o trabalhador, todos nós, que praticamente a gente não desliga mais dos problemas. Antes a gente ia embora do trabalho, a gente chegava em casa e era outra vida, ia assistir uma novela, assistir um futebol, lidar com a família. Hoje com o WhatsApp, por exemplo, uma tecnologia excelente, mas a gente não desliga mais e isso tem trazido alguns problemas, né? Hoje, por exemplo, o relacionamento das pessoas com a rede social tem trazido, né, vários problemas, vários conflitos para as pessoas. E isso se reflete na nossa sociedade como um todo, aí reflete na forma com que as pessoas trabalham, são os trabalhadores nossos da educação, da saúde, da forma desse relacionamento, se reflete no relacionamento dos pais das crianças com os professores e o que a gente tem percebido então, né, e aí para a comunidade geral também. A gente tem percebido essa necessidade de ampliação desses trabalhos, né, de amparo psicológico, para que em cada uma dessas situações as pessoas tenham a própria orientação de como lidar com elas, né? E aí, por exemplo, hoje, né, quando a gente coloca aí do apoio nas escolas, a gente tem visto hoje, nessa nova dinâmica, né, crianças apresentando alguns problemas que precisam de um apoio profissional, os próprios professores, né, que são preparados para dar aula, que têm ali uma orientação pedagógica, mas não tem todo esse conhecimento dessa relação psicológica. Então, o que a gente pensou aí em realmente dar uma atenção especial, por exemplo, para os trabalhadores da educação, para os nossos alunos, para as famílias dos alunos, e aí a gente precisa de profissional especializado para isso. Então, esse é o caminho. É uma questão nova, né, que na sua gestão como prefeito isso. Não eram... São realidades diferentes, né? Quando eu fui prefeito da primeira vez, inclusive as campanhas, tinha rede social, mas ainda era muito incipiente ali, né? E nem fazia muita diferença. Hoje, basicamente, a gente tem uma grande influência da rede social do tempo inteiro e isso traz, logicamente, alterações psicológicas nas pessoas, mais pressão, mais tudo. Então, essa proposta ela vai nessa linha dessa nova preocupação. Como, por exemplo, né, não sei se vai entrar, mas a gente tem uma proposta aí de um professor de apoio, hoje, na linha da inclusão, né? Então a gente já tinha os auxiliares de desenvolvimento que acompanham o pessoal que tem essa necessidade, né, de um apoio por causa da inclusão, mas agora a gente acrescenta mais um profissional. Porque o que se percebe, né? Muitas vezes, pessoas com deficiência podem render muito do ponto de vista de aprendizado se tiver uma assistência individualizada, uma assistência mais ali num cuidado diferenciado daquilo que ele realmente necessita. Então hoje, por exemplo, o próprio cuidador que está na sala, às vezes ele ajuda, às vezes ele cuida da criança, mas ele não ensina, basicamente, ele não está preparado para isso.
Então, o professor de apoio, aí ele entra como sendo um professor especializado para pessoas com deficiência e que tem essa visão didática de acompanhar o ensino da criança. Então, logicamente que você tem ali um desenvolvimento daquela criança completamente diferenciado e melhorado nesse sentido. Então, eu acho que tudo isso são situações novas hoje que o poder público tem que lidar, né? Então, as questões do autismo, né? Que cada vez mais, né? E é normal que aconteça assim. Então, o autismo, ele é conhecido, e aí os estudos vão aumentando, e mais pesquisas vão sendo feitas, e aí a gente descobre os níveis de autismo, a gente descobre essa relação do autismo em cada uma das crianças, e logicamente que com essa necessidade, primeiro que explica uma série de questões em relação didática, em relação ao aprendizado. Segundo, que demanda do poder público acompanhar esse processo e oferecer apoio para isso. Então essas propostas vêm nessa linha mais moderna mesmo, desses novos conhecimentos, desses novos problemas da nossa sociedade que precisa do apoio do poder público. Ainda na questão da saúde, o seu plano de governo fala em reorganização das ações da saúde. O que exatamente seria essa reorganização de uma forma mais resumida? A gente sabe muito bem que 85% das ações de saúde, a gente que é da saúde, que estuda saúde pública, a gente sabe isso muito bem, é bem tranquilo, né? A gente então entender que 85% das ações de saúde podem ser resolvidas na unidade básica de saúde. Ela é preparada para isso. O Programa de Saúde da Família foi criado com esse objetivo. Com aquela equipe que existe, com o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, você vai ter que conseguir resolver ali 85% das questões de saúde. E o que acontece quando você faz isso? Quando você reorganiza a partir da base? Você atende mais pessoas, resolve mais as questões mais simples que precisam ser resolvidas naquele local, você demanda menos medicamentos, você demanda menos profissionais especializados, você demanda menos cirurgia. Entendeu? E hoje a gente tem exatamente o contrário. Você tem um monte de gente esperando na fila por consultas especializadas, por cirurgia, porque a demanda lá na base, as pessoas esperam 2 meses, 3 meses. Então aí vou te dar um exemplo, claro, que eu tive esses dias, uma moça que mora lá no Parque das Nações, chama Luciana, e ela me conta que teve uma cólica de rins, e aí ficou esperando, marcaram com 2 meses para ela a consulta especializada. Ninguém que tem cólica de rins suporta esperar 2 meses. Se ela eventualmente tivesse tido um atendimento na base, muitas vezes o medicamento era mais barato, o tratamento era mais barato, evitaria a dor e não precisaria de especialista. Então essa reorganização foi o que nós fizemos quando eu fui prefeito, quando a gente trouxe os médicos cubanos, por exemplo. Nós temos 10 médicos que aí cumpriam horário. E aí você tem que cumprir o horário, você tem que atender mais gente, você tem que ter resolutividade, você tem que treinar os profissionais que estão na base para a gente dar conta disso. Então você só resolve a fila de verdade quando você trata na base, porque aí realmente você diminui a pressão de cima para baixo. Então a reorganização do sistema de saúde é isso. A gente reorganiza a base, treina profissionais, contrata os profissionais que faltam, melhora essa demanda das especialidades, melhora a demanda dos hospitais. E aí a gente consegue responder com mais rapidez quando o assunto realmente é grave e precisa da cirurgia. Aí sim você vai conseguir chegar a isso rapidamente. Em relação à mobilidade urbana, o seu plano de governo fala sobre tarifa zero. Sim. É viável? Qual seria o impacto financeiro disso? Toda vez que você implanta tarifa zero e democratiza o transporte público, você reduz, lógico, o número de carros nas vias e isso melhora muito a mobilidade, né? Isso melhora a mobilidade, isso melhora o meio ambiente, se torna uma cidade mais justa e uma cidade democrática, né, do ponto de vista do acesso da própria cidade. Então hoje, por exemplo, nós temos mais de 100 cidades no Brasil, de todos os portes, que já praticam tarifa zero, cada uma com a sua própria realidade. Hoje nós sabemos que nós temos no governo federal estudos de apoio a municípios que queiram implantar, que queiram resolver o problema do transporte público. Por quê? Porque hoje o transporte público ele é um problema como era a questão da saúde em 86, quando foi colocado na Constituição. E quando foi colocado na Constituição que seria gratuito e para todo mundo, aquilo foi um absurdo. Todo mundo dizia a mesma coisa que a gente fala hoje, mas isso é impossível. E hoje nós temos saúde gratuita para todo mundo. E é a mesma coisa hoje a gente chega com o transporte coletivo. Então, hoje, existem estudos no governo federal caminhando para isso e certamente a gente vai ter financiamento para isso. E a nossa proposta é que no primeiro ano de governo, primeiro nós vamos renegociar o contrato, que a gente precisa dar uma resposta imediata para a população da falta de linhas, do alto preço do nosso transporte. E no primeiro ano a gente vai fazer um estudo sobre essa questão, para a gente ter as informações exatas, para a gente estabelecer as metas, os custos e a forma com que a gente vai fazer isso. A partir do segundo ano, a gente tem já a base de que a gente começa as gratuidades com os estudantes,
com quem é do CadÚnico e aos finais de semana para todo mundo. A partir do segundo, terceiro e quarto ano, a gente vai implantar a tarifa zero para todo mundo. Mas aí também tem uma jogada que a gente fez um estudo para a gente entender o pagamento, porque hoje o nosso modelo ele custa 50 milhões por ano. Mas existe aí uma forma de você mudar o modelo, e isso a gente tem que fazer. O nosso modelo ele é antigo e é o famoso IPK. Todo mundo hoje conhece isso, que é o índice de passageiro por quilômetro. Nessa nova mudança de modelo, você passa a pagar o serviço por quilômetro efetivamente rodado, por frete, por fretamento, pelo custo do ônibus, motorista, óleo diesel, desgaste, etc. Então aí você deixa de pagar pelo IPK e paga por quilômetro efetivamente rodado, que é o custo do serviço. Isso reduz muito esses 50 milhões e logicamente que a gente tem mais algumas contas aí que a gente já fez, que a gente chega num valor que é possível a gente custear isso. Ao final de 4 anos a gente vai ter implantado tarifa zero no município, o que não é uma novidade, já tem em vários outros municípios. Nesse primeiro momento, do primeiro ano do seu mandato, caso você seja eleito, já teria algum subsídio ou não? Não, sem subsídio. Renegociação da tarifa e a questão da gente fazer uma conta, eu acho que a gente precisa refazer isso, porque o processo dessa nova concessão, ele foi muito sombrio, sem transparência. É um processo, inclusive, que tá em vários processos da justiça, investigativos, com várias denúncias, com vários problemas, né? Ele foi feito fora do prazo, perdeu-se o prazo, e foi um processo que, ao final dele, é um processo que prejudica amplamente a população. A gente precisa rever isso. Em relação ao turismo, hoje a gente tem aí a concessão, né, que está gerindo a maioria dos pontos turísticos locais. O que a prefeitura poderia fazer além disso, né, além de gerir os pontos turísticos? Então, com essa nova modalidade, né, e eu concordo com a modalidade de concessão, era uma necessidade de postos, a gente tem que avançar na própria Secretaria de Turismo. Muda-se, né, aquela situação que a gente fez sempre. A nossa proposta hoje é a gente transformar a nossa Secretaria de Turismo em uma Secretaria de Turismo e Desenvolvimento. Aparentemente isso é uma mudança de nome, mas não é uma mudança conceitual. A Secretaria de Turismo passa a ser um local onde você pensa em geração de emprego e renda para o município a partir do turismo. Entendeu isso? Então o que nós vamos fazer efetivamente? Transformar, capacitar a Secretaria de Turismo, novos funcionários para aquilo que fazia antes, já não tem mais para fazer. E aí nós vamos fazer o que faz a Secretaria de Turismo do Rio, da Bahia, das grandes cidades turísticas aí que a gente percebe, que são captar os grandes eventos, organizar esses grandes eventos, praticar e buscar, por exemplo, o turismo religioso, oferecer nossas vagas de hotéis para turismo religioso, turismo de eventos, turismo esportivo, turismo de terceira idade. E buscando esses novos públicos, a gente vai conseguir encher a cidade. A Secretaria de Turismo tem que ter essa função, buscar novos parceiros que queiram financiar o turismo, como fez Campos do Jordão há algum tempo, né, trazer parceiros fortes, marcas fortes para financiar eventos, para trazer pessoas. Então eu acho que hoje o grande objetivo e a modernidade está em transformar a Secretaria de Turismo numa geradora de emprego e renda para o município. E também, lógico, gerando emprego e renda dentro da cultura, porque a gente tem aí dentro da cultura, né, vários atores culturais importantíssimos, produtores e artistas que também serão beneficiados e a gente vai gerar emprego e renda juntamente com isso. Também incluiria o retorno dos desfiles da escola de samba? O retorno do desfile da escola de samba, na verdade, a gente tem que pensar que se ele é bom para Poços ou não. Essa é a questão. Eu entendo as escolas de samba como um movimento cultural importante, e sendo um movimento cultural importante, ela deve fazer parte desse novo processo que eu estou te dizendo. Mas eu acho que aí, avançando um pouco nisso e na modernidade também, a gente tem que buscar fazer isso com a iniciativa privada, entendeu? Não com recursos públicos, mas com a iniciativa privada, e a gente dá conta disso. E aí, se você vai me perguntar se isso é possível, eu vou te falar que sim. Por exemplo, a gente tinha na minha época a Sinfonia das Águas, e eu consegui fazer 16 edições da Sinfonia das Águas sem gastar recurso público do município de Poços de Caldas. Nós buscamos financiamento com a Gasmig, com a Codemig, nós buscamos financiamento com Furnas, e assim a gente foi conseguindo com a própria Lorenzetti, né, que fez também, enfim, e assim com isso a gente foi buscando o financiamento necessário para isso. Hoje, por exemplo, impossível se falar em gastar recursos com carnaval, até porque a cidade está quebrada. A gente sabe muito bem que a dívida que vai ser deixada pela atual administração é em torno de 400 a 500 milhões de reais. Então, claramente que com recursos públicos do município, a gente não consegue fazer muita coisa a não ser pagar os funcionários e manter o dia a dia.
A gente vai ter que buscar esse recurso na iniciativa privada e também no próprio governo federal, que é onde hoje a gente tem recurso. Certo. Agora vamos falar um pouco sobre essa questão mais social, né? Você como um homem negro tem algumas propostas também voltadas para pessoas negras e também eu queria que você falasse sobre inclusão, diversidade em geral, como que a sua prefeitura vai atuar nesse sentido. Nesse sentido, né, eu posso dizer que o nosso slogan de campanha é uma Postos para todo mundo. O que a gente tem percebido, né, e tem ouvido das pessoas hoje é que existe 10% da nossa população aí que é privilegiada de alguma forma com os espaços de cultura, com os espaços de lazer, com a cidade que é bela para Poços de Caldas. E o restante da cidade, o restante da nossa população fica fora desse processo, né? E não é justo que as pessoas que venham para Poços, o turista, seja melhor tratado do que o povo de casa. O que a gente defende é uma Poços para todo mundo, e todo mundo é que o turista seja bem tratado, que a gente traga nossos eventos, mas que o Poços Caldense também seja bem tratado. Essa é a grande questão. E nesse ponto eu acho que hoje a gente precisa avançar bastante, do ponto de vista do respeito, do ponto de vista de que todos têm o mesmo valor. Então nós não podemos entender, né, que, por exemplo, pessoas que têm uma banquinha ali de pastel não mereçam ter esse trabalho e permanecer onde estão e fazer ali o ganha-pão da sua família. Nós não podemos entender que a cidade tem que ser gourmetizada, toda ela, para que a gente receba o turista e que a nossa população fique cada vez mais fora de todos esses processos. Então é isso que a gente defende. E com essa ideia de postos para todo mundo, eu respondo aí a sua pergunta. É para todo mundo mesmo. É para os negros que estão em Poços de Caldas, é para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, precisam se locomover e tem que ter essa ideia. Enfim, para todos os grupos, para todas as pessoas, para todas as religiões, para todo mundo mesmo. É isso que a gente defende. Mas na prática, quais ações atuam nesse sentido? Todas elas. Na prática, né, quando você coloca um prefeito negro, você está sinalizando para a comunidade que Poços pode ser para todo mundo. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Nós não temos que ter uma cidade privilegiada para 10% da nossa sociedade, que são pessoas mais ricas e acham que tem que ser assim. Então, na prática, assim, são sinalizações, mas aí eu posso te falar, por exemplo, na cultura. Né? Então, quando a gente traz para a cultura, a gente traz uma cultura para todo mundo, não tem que haver discriminação. Tem que haver gente que queira produzir cultura e que queira ter, e que tem talento e que ganha dinheiro com isso e que promove a alegria das pessoas. Aí não importa se é branco, se é preto, se é gay, se é homossexual, se é isso, se é aquilo, não importa. São pessoas, essa é a grande diferença. Nós temos que entender as pessoas como pessoas e a partir daí eu acho que a gente tem uma cidade para todo mundo, como é a própria religião. Né? Eu, por exemplo, sou católico. Mas na minha época a gente tinha a Marcha para Jesus, numa interlocução forte com o Compass, né, que trouxe para cá. E eu acredito muito nisso, que a Marcha para Jesus, por exemplo, é um evento que pode trazer recursos para o município, que pode gerar emprego, que pode gerar renda. Então, basicamente é isso, uma Postos para todo mundo. Certo. Uma outra proposta sua que chama atenção é a proibição da venda de animais. Sim. Como que é o processo para conseguir efetivar isso? Ele precisaria passar pela Câmara? Como é que funcionaria? Normalmente sim, né? Eu tenho um apoio muito forte do pessoal da proteção animal e a gente tem que entender, né? Aí conceitualmente de novo para entender, a gente tem que entender que os animais têm vida, tá? E que os animais sofrem e que os animais sentem dor. Então nós não podemos conceber nenhum tipo de atividade, seja ela econômica, seja ela esportiva, seja ela de diversão, que leve em consideração o sofrimento dos animais. Então, isso é uma batalha muito grande dos protetores dos animais, a gente entender que animal é para ser cuidado, é para ter carinho, é para fazer companhia e é para ter a vida dele, para que ele viva a vida dele. E não ser um objeto, uma coisa que pode ser comprado, vendido e descartado, porque é isso que a gente acontece hoje. Então, por exemplo, uma das nossas propostas da proteção animal é a posse responsável. E posse responsável é isso, é você privilegiar a adoção e você cuidar desse animal. Então o que a gente defende é exatamente isso. Animal é vida, animal sofre, tem dor. Então a gente não pode aceitar nenhum tipo de atividade que leve os animais a esse tipo de sofrimento. Nosso tempo está acabando. Sim. Então vou te pedir para já olhar para a câmera, pedir o seu voto, conversar com o seu eleitor, você tem 1 minuto. Hoje o que nós defendemos para Poços de Caldas é um Postos para todo mundo.
e é para todo mundo mesmo, né? O que nós queremos é um transporte de qualidade com preço justo e a gratuidade para todo mundo que precisa para a gente democratizar a nossa cidade. Nós entendemos que Poços é uma cidade maravilhosa e é boa, mas tem que ser boa para todo mundo. Nós não podemos aceitar que o turista seja melhor tratado do que o próprio Poços Caldense. Todo mundo tem que ser bem tratado. O turista porque vem nos visitar, mas quem recebe também tem. Então, eu queria dizer para vocês que a nossa grande proposta hoje é democratização da nossa cidade. Poços de Caldas para todo mundo. E é por isso que eu peço o seu voto. Vote no 40, dia 6 de outubro.